Muito boa tarde a todos. Com imensa alegria, estava até comentando com a Crislane há pouco, que eu acho que é a primeira vez que eu venho nessa casa espírita fazer palestra. Então, vocês me perdoem se caso a gente dá uma rateada, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sou gaúcho, mas eu estou virando gaúcho na medida do tempo. Aí vocês me perdoem, porque ainda tem um sotaque brasiliense no meio de todo esse contexto. Então, gente, eu sou muito grato. Sempre falo com a minha mulher sobre isso, que a oportunidade de servir. E hoje a gente vai falar de um tema e de uma pessoa em particular, que para mim, como eu já havia comentado com a Crislane, é muito difícil falar sobre o Chico. Porque é muito difícil, acho que vocês devem saber, falar de pessoas que a gente não conheceu pessoalmente. Mas também, como a gente não conheceu Kardec pessoalmente, está tudo certo, né? Então a gente vai falar, não tem problema nenhum. Eu espero que a gente não consiga traduzir um pouco da essência do Chico nas nossas vidas. Então, o Chico, ele eu acho que uma das maiores referências para a difusão da doutrina espírita aqui no Brasil e no mundo. A gente talvez não tenha o nível, né, de abstração ou conhecimento sobre as consequências de todo o trabalho que ele fez, né, da vida dedicada à difusão da doutrina espírita. E ele não só divulgou por meio dos livros, acho que todos nós já sabemos, pelo menos um pouco da vida do Chico. A gente vai tentar relembrar um pouco, algumas pessoas de repente não saibam, e eu acho que é interessante a gente aproveitar essa oportunidade na tarde de hoje. Então, antes da gente falar, inclusive voltando no tema, né, que é Chico, a força do amor em ação. A gente criou esse título, está bem assim, né, mas é para demonstrar que o exercício do amor, como ele fazia, é peculiar. Ele não é um amor que a gente conhece no nosso cotidiano. Talvez, assim, o próprio Leon Denis, que a gente vai citar agora, conseguiu definir de alguma forma o amor, e assim eu lembrei dele. Para quem não conhece Leon Denis, ou já ouviu falar nele, ele seria a pessoa que substituiria Kardec se caso Kardec viesse a não conseguir cumprir com aquele propósito dele, que era codificar a doutrina espírita. Então, ele era contemporâneo de Kardec. E tem uma belíssima obra que é chamada Depois da Morte, que eu nunca me esqueço, foi no Centro Espírita lá em Brasília que a gente estudou essa obra, e tem um tópico específico que ele vai falar sobre o amor. Então, eu quis trazer um trechinho, e daqui a pouco a gente vai falar mais coisas sobre isso também. Aí diz o seguinte: amar é sentir-se viver em todos e por todos. É consagrar-se até o sacrifício, até a morte por uma causa ou um ser. Se querem saber o que é amar, considerem os grandes vultos da humanidade. E acima de todos eles, aqui nesse orbe terrestre, Jesus, o Cristo, para quem o amor era toda moral e toda religião. Então, se a gente vai começando a falar sobre a visão que Leon Denis traz, né, sobre a palavra amor e o que esse sentimento significa, a gente vai começar a entender mais adiante que o Chico era amor, e ele exalava isso no seu comportamento, na sua atuação, desde tenra idade, desde pequeno. Porque, gente, a vida em a vida em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, na época dele, pensem comigo, ele estava ali nascendo em 1910, a gente estava em período pós-colonial, vamos dizer assim, a gente ainda tinha bastante dificuldade de conseguir emprego, atuação no mercado. Então, vocês imaginem ele, com uma família de 9 irmãos, de 8 irmãos, ele sendo o 9º irmão, né? De um pai que era analfabeto, uma mãe também, e que trabalhavam o dia todo. E se caso um deles viesse a descumprir ou faltar naquele propósito de trabalhar e dar sustento à família, como vocês acham que ficaria a família do Chico? Se coloque nesse contexto. Como é que vocês acham que nós ficaríamos nesse contexto? Então, esse é o contexto do Chico da época. Vou tentar trazer um pouco disso para a gente entender. Então, na tela aí, vocês estão observando que era a casa do Chico. Então, era a casa que ele nasceu, que ele viveu durante um período de tempo.
era um casebre, como vocês estão observando. Naquela época era muito difícil, né, as pessoas terem, a não ser a burguesia na época, né, os donos de latifúndio, etc., que tinham casas maiores, né, que tinham fazendas, eram os fazendeiros, né, e etc., e a situação do Chico não era nem um pouco perto daquela realidade, daquela burguesia da época. Então, ele nasceu dia 2 de abril. Foi, hoje, dia 4, né, foi antes de ontem. Há quantos anos atrás? Vamos contar aí? 116 anos atrás, mais ou menos? É, né? Então, a gente tem esse período, então, nosso contexto, tá? Para a gente entender. Ele era filho de João Cândido, pai, né? O pai dele nasceu em 1868, vocês vão reparar que é bem próximo até da época da codificação da doutrina espírita. Olha que curioso isso, né? E ele viveu 92 anos. Curioso também, né? Ele desencarnou em 1960. E a mãe dele, Maria João de Deus, para aquela época, até achei curioso que estava conversando com a mulher sobre isso, ela viveu até os 34 anos de idade. Vocês dizem, olhem a imagem dela, não parece já uma senhora de idade? Por quê? Porque era um momento, pensem comigo, era um contexto de sofrimento, era um contexto difícil. A gente não tinha vacina, a gente não tinha medicação, não tinha esses cuidados médicos que a gente tem hoje. Então, a gente, olha, gente, nós reencarnamos agora, a gente precisa agradecer a Deus, viu? Pelas condições físicas que a gente tem. Então, vocês imaginam no contexto de Chico, naquela época. Quais eram as condições do Chico naquela época? De se manter até os 98 anos de idade. Curioso isso, né? Muito bem. Então, Chico tinha 8 irmãos, como a gente já tinha comentado. Sua mãezinha, né? Maria João de Deus, ela desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade. Então, Chico já tinha dificuldades, né, financeiras, já passava por um momento bem difícil da vida. Os pais, como eu falei há pouco, eram analfabetos. A mãe desencarna. Então, vocês pensem comigo. A mãe que trabalhava junto com o pai para sustentar os 9 filhos, como é que ficaria agora o pai sozinho com os demais? A época, eu acho que é muito comum ainda hoje, o pai não era muito afeto, e assim não é uma coisa muito que eu questiono até do meu desencarne, que ele precisa ter o papel no lar. Então, na época, na sociedade muito machista, a gente não tinha isso, né? Então, a mulher cuidava dos filhos e trabalhava também, que era o caso dela, e ele, pensem comigo, ele não saberia cuidar dos filhos. Então, o que ele fez nesse período, no contexto do Chico à época? Então, por causa desses problemas financeiros que ele tinha, ele confiou o Chico à madrinha dele. E aí, percebem que dentro desse contexto de dificuldade financeira, ele saiu distribuindo os filhos entre as famílias, para que conseguissem cuidar de alguma forma, porque ele tinha que trabalhar e conseguir o sustento dos demais. Então, foi com a Rita de Cássia, que era a madrinha do Chico, que Chico permaneceu alguns anos. Só que Rita de Cássia era uma pessoa muito difícil. Ela já sofria processos obsessivos desde que, a gente imagina, né, que Chico apareceu na vida dela. Então, ela sofria constantemente desses momentos de obsessão severa, aos quais alimentava na cabeça e na consciência dela de que Chico era uma pessoa do diabo, como ela dizia. Que aquele menino estava com o diabo no corpo, como ela falava. E aí vocês imaginam uma pessoa que provavelmente era uma pessoa religiosa, dentro de uma outra crença religiosa, que não conseguia entender essas coisas e que estava sofrendo um estado obsessivo. Quais eram as reações dela? Uma pessoa doente, né, da mente nessa época. Então, como ela não gostava dele, por causa, a gente imagina, da mediunidade, maltratava-o com surras de varas de marmelo, garfadas no ventre. E, por vezes, ele permanecia horas, né, com aqueles garfos fincados ainda no ventre. E também, em vários momentos, ele passava fome. Deixava ele passar fome, como se fosse um castigo por ele estar dentro daquela condição, porque ele relatava, desde os 4 anos de idade, que ele via espíritos. Vocês imaginam a época, né? 4 anos de idade, uma criança
vendo espíritos dentro de uma família religiosa, que João também era assim, né? O pai dele era extremamente religioso, a madrinha de fato também deveria ser, como também algumas pessoas da época e a classe social ali onde ele estava convivendo. Vocês imaginam, será que é difícil uma vida assim? Uma vida que ele teve que passar? Aí às vezes a gente se queixa da própria vida atual. Das dificuldades que a gente passa, que às vezes a gente não consegue pegar o ônibus, porque o ônibus atrasou, ou porque o carro deu defeito. Então, se pensem comigo, num período como esse, como devia ser mais difícil, né? Então, Chico orava sempre pela mãezinha desencarnada, a qual ele tinha uma referência muito grande, né? Que, por vezes, o consolava. Em alguns momentos em que ela percebia que ele estava em sofrimento, a mãezinha aparecia, para tentar consolar de alguma forma. Mas o consolo dela era enérgico, no sentido de quê? De que ele precisava ter paciência. E ele precisava, inclusive, obedecer a madrinha e o pai, dentro das situações que ele precisava passar. Aí eu fico me perguntando, sabe Deus, né? O que ele precisava passar? Uma rica de uma criatura como aquela. E às vezes a gente se queixa das dificuldades, das provações, das expiações que a gente passa na vida. Vocês imaginam uma criança naquela idade com garfos no ventre, espetados ao longo do dia, e que jorravam de sangue. A mãezinha dele falava por vezes: meu filho, tenha paciência que um anjo te encontrará mais adiante. E assim aqueles garfos ficavam, e assim ele percebeu que ele tinha que seguir as orientações da mãezinha, já desencarnada, e aí ele passou a não chorar mais, dentro daqueles momentos. E aí a Rita de Cássia, né, a madrinha, considerava ele meio aluado, meio assim, avoado, como a gente costuma dizer, como se ele estivesse dentro de outro plano. E ele não dava mais importância por aquilo ali, porque ele já havia sido consolado pela mãezinha a aguentar, a ter paciência com uma situação como aquela. Parece ser duro isso, né, gente? Uma mãe falar assim para o filho de 4 anos de idade, é porque ela sabia do compromisso espiritual dele e sabia da grandeza do espírito que estava ali encarnado. E aí, tempos depois, né, acho que uns 2, 3 anos depois dessa convivência com a madrinha, depois de ter passado por tantas dificuldades, o pai do Chico arrumou uma outra esposa que viria a ser, então, a mãezinha segunda, vamos dizer assim, do Chico. E aí sim ela a acolheu com todo o afeto, com todo o carinho possível que ele merecia. E ela percebeu, inclusive, dentro daquilo que ele precisava, desse carinho e etc., tudo aquilo que ele estava passando e que ele observava, né, a mãe desencarnada, e que por vezes orientava determinadas situações do cotidiano e que ele repassava para ela, para a madrasta. É curioso, né, que a palavra madrasta fica parecendo, dá um tom pejorativo, né? Mas no tom dela não, seria uma segunda mãezinha. Então, com o casamento do seu pai, foi morar com a madrasta, né, Cidália Batista, que acolheu todos os filhos e passou a cuidar melhor do Chico. Chico dizia que ela era o anjo bom de que minha mãe falou. Desde então, Chico seguiu sua segunda mãe até a morte física. E aí ela conviveu com Chico, né? Percebeu, inclusive, todas as consequências dos atos, né, da violência que ele sofria doméstica, e assim o curou aos poucos, né, com o carinho que ele recebeu. Então, gente, boa parte das coisas que aconteceu com o Chico, de orientação e dos propósitos que ele deveria alcançar, foram, a gente imagina, em virtude do carinho que ele recebeu dessas duas mães. E, por assim dizer também, da própria madrinha, nas situações difíceis. Teve um caso bem interessante, né, que foi quando ele estava com a madrinha dele, que o filho dela, né, acho que era um primo dele ou algo do gênero, estava passando por uma dor, era uma ferida que nunca curava, e ela foi pedir ajuda para uma pessoa, e a pessoa disse para ela que ele deveria, então, alguém deveria lamber aquela ferida durante 7 dias.
consecutivos. Aí ela lembrou do Chico. E aí o Chico questionou a própria mãe. Mãe, eu tenho que fazer isso? Não? Eu disse, sim, meu filho. Faça. Obedeça. Obedeça a sua madrinha. E ele foi obedecer o tadinho. Durante 7 dias consecutivos, sem murmurar, ele lambeu a ferida do primo até curar. E assim ele passou. Parte da infância dele. Com esses tipos de situações, né? Então, no ano de 1918, já com 8 anos de idade, com o avanço da gripe espanhola, não sei se vocês se recordam, aqueles que já devem ter ouvido falar na gripe espanhola, ela decorreu depois num estado precário, né? Inclusive dentro da situação de crise financeira, né, que o país estava passando. Isso piorou bastante o cenário das famílias na época. Então, a própria madrasta, junto com o pai, tiveram também dificuldades financeiras. Então, eles vieram a conduzir os filhos, né, de João, para que eles viessem, então, ajudar no lar. E o Chico foi, junto com ela, para vender verduras no meio da rua. Então, foi uma das primeiras atividades que ele fez. Ao mesmo tempo que ele vendia verduras junto com a madrasta, né, ele também tinha contato com os espíritos, e assim, esses contatos foram sendo amplificados ao longo do tempo. Chico também, em determinado momento, começou a ser orientado a estudar. Então, ele não teve uma educação como a gente conhece hoje, mas uma educação dentro das condições que a família conseguiu ter. E aí ele participou de um grupo, né, de estudos, como se dizia à época, que é uma espécie de uma escola, e ele começou a estudar. E ele fazia essa combinação entre estudar daquela forma, daquele jeito que ele podia, e trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, perto desses 9 anos, né, como a gente relatou agora, ele passou a vender verduras na rua, para ajudar em casa. Em janeiro de 1919, um ano depois, né, ou melhor, em janeiro do ano seguinte, passava a frequentar aulas em grupo. O contato com os espíritos foi amplificado ao longo do tempo, foi considerado, inclusive, pelo padre da região e pelo próprio pai como uma criança perturbada. E isso aconteceu demais, a ponto de que ele também teve, mais adiante, outro contato com a sua mãezinha, dizendo para ele ter novamente paciência. Porque ele tinha um trabalho que seria iniciado em breve, e que ele teria que ter paciência em relação a isso. Então, dos 10 aos 17 anos de idade, fica sem contato com a mãezinha, desencarnado. Então, ele ficou um período de 7 anos, mais ou menos, sem receber nenhum tipo de contato da mãe, porque a mãe seria uma espécie de uma mentora para ele naquela época, né? Então, ele tinha ainda o carinho, o cuidado da mãezinha desencarnada, que às vezes aparecia quando ele rogava para ela. Quando ele fazia preces, né, ela aparecia para ele, materializada. E foi, ou melhor, e desencarnado, e no ano de 1931 se fortalece no serviço mediúnico. E aí começa, né, a seara de provação do Chico, que a gente achou que tivesse terminado, né? Uma madrinha assim. Não, ele só começou. Então, a abnegação do Chico, né, ao longo de tantos anos, ela vai se dando. Então, ele começa a trabalhar em alguns lugares, fica em determinados locais, né, como a gente citou agora. Aí, mais adiante, perto ali, em 1933, eu acho que ele tinha 23 anos, mais ou menos, 23 anos, ele começa a trabalhar na Fazenda Modelo. Já devem ter ouvido falar já nessa fazenda. Ali, ele começa a exercer, né, uma atividade como servidor público no Ministério da Agricultura, e ele fica durante 25 anos. Até ele se aposentar. Quando ele se aposenta, aí ele começa a se dedicar integralmente à atividade mediúnica. Então, ele fica até 1958. Vocês percebem, aqueles que já leram alguma obra do Chico, que nesse período de 1945 em diante, ele começa a potencializar a quantidade de psicografias das obras. Vocês vão reparar que boa parte delas vem desse período. Então, foi tudo orquestrado de alguma forma, organizado pela espiritualidade superior, para que ele viesse ter condições necessárias, né, adquirindo algum recurso financeiro para se sustentar, para dar continuidade à tarefa dele.
E aí eu volto novamente, né, nessa questão que a gente coloca, né, e aí ele foi, né, e psicografou mais de 450 livros, né, todos os direitos autorais, inclusive, foram doados, né, para entidades, instituições espíritas, instituições de caridade, centros espíritas. E dos 21 aos 98 anos de idade, vocês vão lembrar, né, que ele desencarnou em 2002, ele trabalhou em cima da difusão da doutrina espírita. Então, ele recebeu essa tarefa, né, e essa dedicação, e esse trabalho de renúncia, disciplina de paciência ao longo do tempo. Muito bem, gente. Então, eu tentei fazer ali, na verdade, a IA tentou construir para mim, ficou bem pequenininho, mas a gente vai ler algumas coisinhas. Por que eu trouxe algumas dessas virtudes? Porque quando a gente vai falar de Chico, a gente percebe que desde tenra idade, como vocês observaram, alguns relatos pequenos são, né, sobre o convívio dele com a madrinha, depois com a madrasta e assim sucessivamente, que ele tem qualidades morais que exalam dele como sendo um divino exemplo do amor encarnado. Né? Tanto no aspecto, como a gente costuma dizer, da humildade, né, que aí ele traz a vida simples, não buscava reconhecimento, né, atribuía tudo que ele tinha aos espíritos e a Deus, ele se considerava sabe, a coisinha mais minúscula da Terra, ele não conseguia se colocar em momento nenhum acima de qualquer um, dentro da sua condição espiritual, né? Então ele tem um trabalho de renúncia, que vocês observaram dentro desses pequenos relatos, que renunciar, gente, né, à própria existência física, às condições que ele viria a ter, sabe? Talvez uma vida melhor, se casasse, tivesse filhos e etc. Ele renunciou tudo a isso, a uma vida diferente, uma vida peculiar, que traria ganhos espirituais para ele. Aqui a gente não tem ideia do alcance dos ganhos que ele obteve. A gente tem uma ideia, na verdade, a gente tem uma coisinha bem miúda. Imagina que ele tem alcançado em virtude dessa renúncia que ele teve. Da paciência, da mansidão, né? Espírito tão abnegado como ele era, paciente. Vocês imaginam, gente, passar por tanta dificuldade de ter paciência ainda. Esperar, e a mãezinha pedir para ele esperar. Então, esses momentos que ele estava travando dificuldades, já em tenra idade, aos 4 anos de idade, já demonstrava que a mãezinha dele desencarnada já entendia o papel espiritual dele. E sabia que ele era um grande espírito e que viria a se tornar, né, na idade adulta e assim sucessivamente. Ela já o reconhecia nessa tarefa. Então, a gente tem também a disciplina moral, a caridade. Era uma criatura bastante caridosa. Acho que já deve ter ouvido falar algum relato dele, ou das coisas que ele passou, por exemplo, que não sei se vocês sabem, mas quer dizer, a gente já sabia, né, que a gente falou há pouco, que ele trabalhou durante 25 anos, lembra? Ali na Fazenda Modelo. Naquele período em que ele trabalhava, que ele estava trabalhando, durante a madrugada ele estava psicografando. Então ele começava por volta das 7 horas da noite e até as 2, 3 horas da manhã psicografando. Ele dormia 4 horas por dia, gente, para voltar para o trabalho. Todos os dias. Então o trabalho de renúncia dele, de paciência, sabe? Ou seja, esse processo de caridade que também como a gente já viu e percebe no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta dos Espíritos o que é, né, esse processo da caridade, os Espíritos vão responder para ele. Benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão das ofensas. Vocês imaginem, ele tinha tolerância com as pessoas que iam lá. Tinha gente que chegava lá e cuspia na cara do Chico, fazia coisas assim terríveis, situações assim que ele passava. Teve um caso, inclusive, Ramiro Gama vai citar uma situação no livro Lindos Casos, né, do Chico, que ele falou uma vez que tinha um irmão dele que o acompanhava em algumas reuniões,
para trabalhar na desobsessão de umas irmãs. E que aquilo ali já viria, estava assim, bastante tempo daquele jeito, e elas não tinham conseguido superar aquela obsessão. E aí, só que o irmão do Chico teve que fazer uma tarefa fora da cidade. Ele teve que se ausentar. E aí ele pediu apoio para um religioso daquela cidade, que ele chamava Manuel, se não me fala a memória. Ele pediu apoio para essa criatura, para essa pessoa. E aí essa pessoa foi lá para auxiliar. E aí os espíritos falaram para ele, né? Quando o Chico recebeu o obsessor, né? Enquanto trabalho mediúnico, e aí o obsessor chegou, o espírito, antes desse trabalho, antes do espírito chegar lá e se encontrar com o Chico, né, para fazer esse trabalho todo, um espírito esperou, virou para a pessoa e falou assim: seja bastante enérgico e utilize bastante o Evangelho de Jesus nele. Só que ele entendeu literalmente. Ele pegou o Evangelho que estava ali e quando o espírito apareceu, ele deu uma paulada de Evangelho na cabeça do Chico. Várias vezes. Até ele sair dali e ficar 7 dias com o torcicolo no pescoço. Tamanha ignorância da pessoa. E Chico teve paciência e seguiu. Então são coisas assim que ele passou, né? Que a gente nem tem dimensão das coisas que ele passava. Do seu dia a dia, né? Das coisas que ele enfrentava, que a gente não tem ideia. O trabalho de abnegação que ele tinha, o trabalho de compaixão para com as pessoas. Por vezes ele era chamado no meio da madrugada para ir falar alguma coisa para alguém lá no meio da rua, ou na casa de uma pessoa que estava em aflição. E tinham coisas que ele fazia assim, que ele ia lá na casa da pessoa, né, e saía, acordava, ia, e assim sucessivamente. Até teve um caso bem curioso, que eu não sei se é verdade, mas teve uma vez que um ladrão pulou o muro da casa do Chico e entrou para dentro da casa dele. Vocês já viram essa história. E aí o ladrão estava ali, querendo as coisas, né, da casa, estava querendo roubar o Chico. Aí o Chico: meu filho, não tenho nada para te dar. Eu tenho aqui um restinho dessas roupas aqui e tal. Aí ele, tá, ele pega as roupas, né, e tá. Aí ele disse: o senhor não está com fome? Pensei que você está com fome e tal. Vem aqui que eu te faço uma coisa para comer. Aí ele ia lá e fez uma coisa para ele comer, para ele se alimentar. E aí o ladrão tentou escalar o muro de novo, né, para pular, para voltar para a rua. Ele disse: meu filho, não pula. Vai que alguém te chama de ladrão. E aí ele falava, né? Então ele tinha casos bem peculiares, né, na vida do Chico. E o perdão, né? Vocês imaginam, o ato de perdoar já decorria desde a infância do Chico. Porque se ele já perdoava a situação que estava acontecendo com ele e perdoava a madrinha, né, que o agredia, e que era obediente, disciplinado de tal forma, né, a deixar que aquelas coisas acontecessem com ele, porque a mãezinha dele falava para ele esperar, para ele ter paciência. Vocês imaginam o que era o ato de perdão do Chico? Passar por uma situação assim, deixar para lá. Aí se pergunta: a gente sabe perdoar? Há pouco eu cheguei a compartilhar até no meu WhatsApp uma fala do querido amigo, que eu esqueci o nome, que é um expositor espírita, que ele foi falar sobre a necessidade do perdão. Eu achei tão interessante aquilo, que é como se fosse um remédio mesmo, né? No nosso dia a dia. Porque o ato de perdoar, ele é tão mais eficiente e ele é tão importante para o nosso dia a dia, que faz com que a gente regenere a forma como a gente enxerga as pessoas e assim também aplica um antídoto para a nossa saúde espiritual. E quando o ato de perdoar faz com que a gente não olhe mais para a pessoa como sendo um inimigo, mas como uma pessoa em sofrimento, que está passando por dificuldade que eu passo também, a gente começa a enxergá-lo de uma forma com mais compaixão, com mais tolerância. E esse é o exercício plano da caridade. Que faz com que a gente enxergue assim, né? Então, o que é o amor, né? Como Leon Denis fala, é a celeste atração das almas
e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os, fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Então, quando a gente fala do Chico, a gente se emociona. Vocês me desculpem, mas a gente sempre se emociona quando vai falar do Chico, porque ele é um referencial para as nossas vidas e ainda não tão alcançável, mas não é inatingível, ainda na nossa ignorância espiritual. É o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até alturas divinas, unidos todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima, que se afasta extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Então, quando Leon Denis falou isso, é para que a gente comece a enxergar que o amor, ele precisa estar além da perspectiva do nosso mundo material, das necessidades, das futilidades do cotidiano e daquelas que a gente coloca dentro da nossa vida. Porque tem muitas delas que nós mesmos colocamos, que nós mesmos criamos. Já repararam isso? Estava conversando com minha mulher há pouco sobre isso. A gente não precisa ter mais do que aquele que a gente precisa. A gente pode viver com o necessário. A questão maior é que a gente tem que entender que nós estamos de passagem nessa existência. Que as coisas que nós temos hoje são somente para cumprir com objetivos terrestres. E para a gente conseguir superar os desafios da convivência dentro da família. Vocês imaginam o Chico, né, com 8 irmãos. Vocês imaginam como é que deveria ser isso? A convivência com o pai, que por vezes achava que ele estava endemoniado ou perturbado, como ele costumava dizer, que ele teve que tolerar. As perseguições da época da igreja cristã, religiosa, ao Chico, as atividades que ele realizava, a ponto de ele ter sido quase preso, se não me falha a memória. Em vários momentos ele foi perseguido. Aí a gente volta lá no passado, há 2000 anos. O Cristo. O que ele não sofreu, né, meus amigos, minhas amigas? O que ele não passou, né? Então, meus queridos amigos, para a gente não passar mais já passamos 2 minutos dessa atividade reflexiva da tarde de hoje, fica as nossas referências, né? Como pesquisador, eu preciso fazer isso como professor também, e agradecer mais do que nunca a paciência, a tolerância pela tarde de hoje. Muito obrigado.